Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar, que é sobre a introdução à hermenêutica, ou seja, a arte de interpretar a Bíblia, a arte de explicar a Bíblia. Lembrando você que no primeiro módulo nós vimos um pouco sobre bibliologia. Claro, você que vai com certeza ao final desse curso estar apto, capacitado para pregar a palavra de Deus, é importante conhecer o nosso instrumento, a nossa ferramenta de trabalho, que é a palavra de Deus. Por isso a gente viu um pouquinho de bibliologia e hoje nós vamos ver um pouco de hermenêutica. Lembrando que acompanha sempre o material de apoio, ok? Para iniciarmos, hermenêutica é uma palavra que vem do grego hermeneu e significa interpretar, explicar, no nosso caso aqui, a Bíblia. Lembrando que a hermenêutica, ela anda de mão dadas com a exegese. Ou seja, o que é a exegese? É a arte de buscar a fundo o sentido original do texto. Por que aquilo foi escrito, para quem, o sentido cultural do texto, entende? Uma forma assim mais profunda, isso é chamada a exegese. Um exemplo bíblico disso para você, o Salmo de número 23, que nós conhecemos bem, quando o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". Na verdade, o texto original não está escrito dessa forma: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Porque, na verdade, se você pensar um pouco, você vai chegar a uma conclusão que muitas vezes falta alguma coisa na nossa vida, em alguma área da nossa vida. Então a palavra estaria se contradizendo. E isso não é verdade. A Bíblia não se contradiz. Mas quem faz a exegese bíblica vai buscar no original e vai encontrar no original o salmista expressando, dizendo: "O Senhor é o meu pastor e não me falta". Isso muda totalmente o entendimento desse texto. Porque o que não falta é a presença do pastor. O que não falta na nossa vida é a presença de Deus. Isso fica bem claro no versículo de número 4, quando o salmista diz: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo". Então, para você que quer pregar a palavra de Deus e fazer uma boa interpretação da Bíblia, é necessário você seguir algumas regras. E eu quero deixar para você as 4 principais dicas de uma boa interpretação. Se você quiser tomar nota disso, é muito importante você anotar. Eu, por exemplo, tenho o costume de anotar muitas coisas. Eu leio e anoto. Isso é uma forma de você memorizar e ter um aprendizado mais eficaz, ok? A primeira regra, então, é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A primeira regra: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda dica da hermenêutica é a lei do texto e do contexto. Não se deve pegar versículos isolados e chegar a conclusões em cima de um só versículo. Você tem que estudar o texto e o contexto da palavra. O que é texto e contexto? Contexto é tudo aquilo que vem antes ou depois do texto, ok? Lembrando que é importante também você respeitar pontos e vírgulas, uma boa leitura. Isso ajuda você fazendo leitura da palavra em voz alta. Isso vai ajudar muito na sua dicção e na sua expressão verbal, ok? A terceira dica, muito importante, é usar passagens paralelas, ou seja, buscar na própria Bíblia textos e que se trata do mesmo assunto a qual você vai ministrar a palavra. Quarta dica: fazer a exegese bíblica, ou seja, ir um pouquinho mais a fundo no texto. Quem é o autor? Para quem ele escreveu? Ou seja, quem são os destinatários?
qual a data do escrito, qual o costume, as leis da época, ok? Qual a cultura da época. Você vai encontrar na Bíblia falando de poligamia, ou seja, um homem casado com 2 ou mais mulheres. Por que isso aí? Né? Era uma cultura, não que Deus aceitasse, não que Deus aprovasse isso. Que o homem era desobediente mesmo. Né? Se Deus quisesse que o homem tivesse mais do que uma mulher, Deus tinha feito para Adão 2 Evinhas, né? E fez uma só. Então isso precisa ser entendido e precisa ser explicado, fazendo a exegese bíblica, ok? Essas são as dicas principais, deixo para você. Mais um ponto importante é você aprender qual a linguagem que a Bíblia está usando. Se é uma linguagem literal ou se é uma linguagem figurativa. A Bíblia é rica em figuras de linguagem, ok? A primeira figura de linguagem que eu quero deixar para você é sobre a metáfora. A metáfora é um tipo de linguagem figurada que usa a comparação para expressar uma verdade. Por exemplo, quando Jesus diz assim, toma o pão da graça e diz, este é o meu corpo, que é partido por vós, comei, fazei isto em memória de mim, assim ele faz também com o cálice. Não que realmente o corpo, o pão, não que realmente o pão seria o corpo, ou seja, não está ali no sentido literal, mas no sentido figurativo. Ele usa o pão como símbolo do seu corpo e o cálice como símbolo do seu sangue. Isso é chamado de metáfora. Zoomorfismo atribui características de animais a seres. Por exemplo, o Salmo 91, versículo 4. Cobri-te com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Não que Deus tenha pena, não que Deus tenha asa. Isso está falando de proteção de Deus, de abrigo de Deus sobre a vida dos seus filhos. Hipérbole consiste em expressões de exagero. Por exemplo, no Salmos de número 6, versículo 6, o salmista diz, eu estou cansado de tanto chorar que as minhas lágrimas inundam o meu quarto. Poxa vida! Então percebe que é uma expressão de exagero, não que o quarto dele está tomado de água, de lágrimas, não é isso. É uma forma que ele está dizendo que está sofrendo muito, que tem chorado bastante. Parábolas. A Bíblia ela é rica em parábolas. 1/3 dos ensinamentos de Jesus é através de parábolas. O que é parábolas? É usar exemplos do cotidiano, os acontecimentos diários, para ensinar lições espirituais. Quando Jesus quis ensinar ou falar a respeito da sua volta, a respeito do noivo vir buscar a noiva, que é a igreja, o que Jesus fez? Ele simplificou, ele explicou sobre o casamento judaico, onde a noiva aguardava o noivo adornada, preparada na casa do seu pai, enquanto que o noivo vinha ao seu encontro, juntamente com seus amigos, e a cerimônia, como a maioria delas acontecia à noite, o noivo com seus amigos vinha acompanhado com trombetas, com lamparinas, com lanternas, né? Ele tomava a noiva e levava para a casa do seu pai, onde de fato acontecia a festa, as bodas de casamento. É isso que Jesus está ensinando, usando e falando sobre essa figura de linguagem que é a parábola. Ou seja, ele está dizendo que o noivo, que é Cristo, virá com seus amigos, que são os anjos, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e vai tomar a sua noiva, ou seja, vai arrebatar a noiva, a igreja. A noiva é a igreja, a noiva da terra, onde ele levará para a casa do seu pai, que estaremos sempre com o Senhor, a casa do Pai, onde de fato vai acontecer as bodas do Cordeiro, ou seja, a grande ceia, onde a igreja irá participar com Cristo Jesus na eternidade. Então acabamos de ver nesse módulo a introdução sobre a hermenêutica, vimos algumas regras principais e também algumas figuras de linguagem.
As demais figuras estão incluídas aí no material de apoio. E é claro que, a partir de agora, no próximo módulo, nós vamos entrar efetivamente como desenvolver a pregação, como pregar, como perder o medo, tá ok? Então, forte abraço e até o próximo módulo, no nome de Jesus.